Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo de Salim Mata, um empresário da Localiza, uma das figuras históricas do Instituto Liberal, teve uma passagem icônica pela nossa instituição, um apoiador tradicional do IL e do movimento liberal Brasil afora. Com seu artigo, o Brasil de hoje é o resultado de 35 anos de governos sociais-democratas. Na análise do Salim, ele diz que quando os militares deixaram o governo em 1984, num processo de extinção do regime militar, a saída lenta, gradual e segura que começou, a distensão que começou no governo Geisel e se concluiu no governo de João Figueiredo, a carga tributária era de 24,3% do PIB. E dentro dos governos sociais-democratas ela saltou para 33,1%, ou seja, aumentou 36% em 35 anos. Praticamente um ponto percentual por ano. Sem falar, diz ele, no déficit de 7%, que elevaria a nossa carga tributária a 41% ao nível de países como Bélgica, Áustria e França, sem que, evidentemente, o Estado dê a contrapartida devida na prestação de serviços à população à altura do tamanho monumental da nossa carga tributária. Os sociais-democratas, adversários, portanto, dos liberais, são famosos porque em praticamente todos os países em que governam, eles aumentam os impostos para custear programas sociais, eles dizem. A carga tributária sobre lucro nas empresas brasileiras é de 34%, a quarta maior do mundo, após Índia, Malta e Congo. Mas toda essa arrecadação é insuficiente, diz o Salim, porque o judiciário, o legislativo e o executivo aumentam os custos todos os dias, agigantando o Estado. Não adianta aumentar a carga tributária, ter uma carga tributária pesadíssima, se o Estado vai gastar sempre e sempre mais. E este mal que acomete a sociedade brasileira, na visão do Salim, está na essência da social-democracia. Diante dos desafios internacionais que afetam a realidade brasileira, nós temos uma reflexão do Roberto Rachevsky. A gente já vai voltar a essa questão da social-democracia, mas nós temos uma reflexão do Roberto Rachevsky sobre globalismo e globalização. É o artigo Entenda a diferença entre globalização, globalismo e nacionalismo. Na definição do Roberto Rachevsky, globalismo é um termo usado para minar a ideia de globalização, de livre comércio entre indivíduos e diferentes nações, porque ele envolve acordos supranacionais que as nações promovem, suplantando a esfera das localidades e das individualidades. O nacionalismo mina o individualismo ao colocar os indivíduos, os cidadãos, subordinados a um coletivo supremo chamado nação. É esse ente coletivo chamado nação que repercute e reverbera no linguajar russoniano do pensador Jean-Jacques Rousseau a ideia da vontade geral que submete todos os indivíduos às suas disposições. Já a globalização, a única que na visão do Rachevsky é positiva, significa indivíduos como criadores, produtores, distribuidores e consumidores de valor, fazendo transações entre si livremente, independentemente de a qual país eles pertencem. Livre mercado global, compartilhando pessoas, produtos, ideias, trocas culturais, todo tipo de coisa que pode ser permutada entre os habitantes das diversas porções do planeta. É esta última conceituação, a da globalização, que os liberais deveriam, na visão do Rachevsky, defender. Do mesmo autor, nós voltamos ao tema da social-democracia. A destruição da economia nos governos militares e na social-democracia. A diferença desse artigo, que vai detalhar esses mesmos problemas que o Salim já tinha abordado no seu texto, é que se o Salim, sem tratar os governos militares como inocentes e perfeitos, concentra os seus dardos nos governos sociais-democratas da nova república, o Rachevsky, ao contrário, ele vai atacar ao mesmo tempo, com quase a mesma intensidade, tanto os governos militares, também estatizantes a seu modo,
quanto os governos sociais-democratas da nova república. Da social-democracia, a gente passa por uma discussão do quadro contemporâneo em matéria de economia e saúde, num texto também do Roberto Rachevsky, quando a cura rende votos e a doença é fonte de lucros. O Brasil, para o Rachevsky, levará muito mais tempo e gastará muito mais dinheiro para conseguir imunizar a sua população contra o coronavírus, contra a pandemia do Covid-19, porque a saúde foi transformada em trunfo político. A gente está vendo aí nos noticiários, nos holofotes da imprensa brasileira, a disputa de interesses entre os nossos políticos para posarem como os promotores da imunização, os responsáveis pela vacina, e não um produto do mercado a cuja demanda o mercado pode atender muito bem se não for submetido a regras draconianas intervencionistas como as da Anvisa, da aduana e outras mais. Então é mais um manifesto do Rachevsky no sentido de sustentar que o mercado daria conta com mais competência da comercialização, do alcance, do acesso às vacinas e aos insumos necessários do que o Estado. E que, portanto, impor entraves à atuação do mercado neste setor é contraproducente para os propósitos dos indivíduos que desejam se vacinar. Esta é a leitura do Roberto Rachevsky. Na mesma linha, um artigo do João Luiz Mauad, que vai dizer basicamente a mesma coisa. Por que não deixar a iniciativa privada fazer aquilo que ela sabe fazer melhor? Ele defende, então, que a iniciativa privada acumule funções na saúde, no combate à pandemia, na obtenção de insumos, no processo de vacinação da população brasileira e tudo aquilo que a isso estiver relacionado. Que o Estado não se intrometa e não atrapalhe esta possibilidade da forma tacanha com que ele está acostumado a fazer. O mercado, trazendo vacinas, ajudaria a todo mundo, né? Permitiria que o processo de imunização fosse mais acelerado, o que é positivo para toda a sociedade brasileira. Agora a gente pula de economia, saúde, para um pouco de literatura e história, com mais uma contribuição dos nossos amigos do Instituto Líderes do Amanhã. Desta vez, a articulista Letícia Cordeiro, associada do Instituto Líderes do Amanhã, nos traz uma resenha do segundo tratado sobre o governo civil de John Locke. É o primeiro a entrar no IL Flash de uma lista de resenhas, a primeira de uma lista de resenhas que o Instituto Líderes do Amanhã cedeu para serem publicadas pelo Instituto Liberal. Uma resenha do clássico lockeano, um dos, se não o maior alicerce do paradigma liberal na história do desenvolvimento moderno desta corrente de pensamento, desta corrente de opinião, que o Instituto Liberal tem a missão institucional de defender e sustentar. Então é uma consulta, uma leitura indispensável para os liberais conhecerem os fundamentos e a formação histórica da sua linha de pensamento. Finalizando, falando agora sobre adversários do pensamento liberal e do pensamento conservador, nós temos um texto do professor Alex Pipkin na liderança, A Imbecilização da Cultura. É uma crítica aos pós-modernos destrutivos e a sua sanha por demolir os alicerces da civilização, por fazer crer que aquilo que presta, aquilo que a humanidade construiu ao longo dos séculos, os valores e princípios que nós desenvolvemos ao longo do trabalho de gerações, que tudo isso deve ser demolido porque é preconceituoso, porque é autoritário, porque é castrador das manifestações mais primitivas do espírito humano, em nome de ideologias, sabemos bem quais. Então é uma crítica a esse comportamento da esquerda pós-moderna que se direciona o artigo na liderança de hoje do professor Alex Pipkin. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.